Bom dia a todos e a todas. Estamos no nosso último dia, né, do primeiro encontro de pesquisa em filosofia e educação, ensino de filosofia, com esse grande evento, né, que nós estamos fazendo umas conversações epistemológicas. Hoje nós temos o professor Valmir Heckli com a palestra intitulada Análise Textual Discursiva na Busca por Compreender. Eu vou apresentar o mini currículo do professor Valmir, que eu acredito que esse mini currículo não comporta tudo que ele faz, mas, como de praxe, o professor Valmir Heckli é doutor em Educação em Ciências pelo PPGE, Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande, mestre em Ensino de Física pelo IFE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciado em Ciências, habilitação em Física e Matemática, possui experiência profissional no ensino de ciências na educação básica, ensino superior, gestão de curso de graduação e pós-graduação. Está secretário de Educação à Distância da FURG, é professor no Programa de Educação em Ciências, PPGS-FURG, docente da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, na área de ensino de Física e Educação à Distância. Líder do grupo de pesquisa CIEF, Comunidade de Indagação em Ensino de Física Interdisciplinar, tem como temáticas principais de pesquisa TIC, na Educação em Ciências, Educação à Distância, EAD, Pesquisa, Formação Online de Professores, Experimentação em Ciências, Indagação Online, Projetos Investigativos na Escola. Então, é com grande satisfação que nós vamos passar agora, para todos vocês, né, nessa manhã maravilhosa, a palestra do professor Valmir Heckli, que certamente vai contribuir para todos nós do PPGE, e de todos aqueles que vão nos escutar, para a gente nos aperfeiçoar na nossa investigação, né, nas nossas pesquisas de doutorado e mestrado. Por favor, professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Olá para aqueles que vão nos assistir, né, muito em breve ou no futuro. Queria agradecer a Sônia por essa apresentação, a todo o grupo que está aí colocando a gente no ar, ao GP, né, o Grupo de Pesquisa, Filosofia e Educação, pelo convite e pelo evento. É um grande prazer poder conversar com vocês dentro dessa temática, que é uma temática complexa e, ao mesmo tempo, fundamental para todos aqueles que fazem pesquisa no campo qualitativo. Então, montei uma apresentação. A partir dela, a gente começa o diálogo. A Sônia diz assim, a palavra é sua, e a palavra, vou dizer muitas palavras, e vocês prestem atenção nas palavras, né, porque palavras carregam muita coisa, e é nesse sentido que a gente começa essa nossa conversa, esse diálogo. Claro que é um diálogo primeiro pautado numa apresentação. Vou pedir para o pessoal me colocar no ar aí a apresentação, por favor. Isso. E a partir dela a gente vai avançar. Bom, análise textual discursiva, né, na busca por compreender. Então, ali nós já temos um conjunto de palavras instigantes, né? Uma, a questão da análise textual. Pode ser nova para muita gente, ou para alguns pode ser já um processo que está em uso. Talvez, Sônia, acho que o teu microfone está aberto. Ok. Para outros, pode ser um começo. Então, o que eu vou fazer aqui é uma rápida passagem pela análise textual e tentar buscar essa ideia do compreender. Mas é interessante, num evento de filosofia, eu convidá-los
para a gente também debater questões que estão relacionadas aos enfoques filosóficos. Então, nós tratamos aqui de uma pesquisa de fenômeno situado, né? Esse que se dedica ao estudo disso que se mostra quando perguntamos pelo que é isso que se mostra. Mas aquilo que se mostra não se mostra, nem poderia, conforme a concepção fenomenológica, mas se revela na experiência vivida. Então, eu vou contar para vocês uma experiência vivida na ATD. Por quê? Eu não sou o criador da ATD. Eu sou um usuário da ATD. Eu sou um sujeito que faz parte de ser estudante da análise textual discursiva, mas também usuário da análise textual discursiva na busca por compreender alguns fenômenos situados em que eu vou ilustrar aí para vocês. Bom, mas de onde eu falo? Para aqueles que não nos conhecem, né, ou aqueles da UFAL que a gente tem o prazer de estar retornando a essa universidade, eu estou num contexto hoje de estar no extremo sul do país. Estou numa cidade chamada Rio Grande, uma cidade com 200 mil habitantes, cercados, né, por águas, igual nós temos aí em Maceió, né, muitas águas, muitos locais belos. Aqui uma região extremamente fria, né, nesse momento de inverno. Tenho vários colegas que nos acompanham, né, colegas aqui, grupos de pesquisa da universidade, e então é nesse cenário que nós estamos. Se eu tivesse que fazer essa viagem de avião até aí, gente, eu levaria aproximadamente aqui, gente, 15 horas de voo. Então, as tecnologias nos permitem a gente nos encontrar, ainda aqui de forma virtual, mas num tempo diferente. Então, esse cenário de Rio Grande, se vocês olharem aqui ao fundo dessa imagem, nós temos uma praia que se chama Praia do Cassino. E nesse momento eu estou aqui, nessa região que está o mouse, ó, aqui na Praia do Cassino, mais ou menos próximo à praia, aí 4 quadras da praia, tá? Então, só para situar de onde eu falo. Mas eu poderia situar vocês, dizer de onde eu falo em termos de espaço acadêmico, né? Porque a gente muito é acostumado a essa questão formal do espaço acadêmico. Então, aí vocês visualizam na tela uma imagem da Universidade Federal do Rio Grande. Essa universidade que tem 51 anos, né? Completou há poucos dias 51 anos de história. E dentro dessa universidade, né, como foi apresentado, eu trabalho numa Secretaria de Educação à Distância, mas também sou professor dentro do programa de Educação e Ciências, onde também fiz o meu doutoramento. Por que é importante contextualizar isso? Porque é nesse espaço, é nesse local em que eu vou conhecer a ATD. E conhecer a análise textual discursiva é mais do que a leitura da análise textual discursiva. Né? A gente começa em 2011, né, inicio meu doutoramento, e conheço o Roque Moraes e a Maria do Carmo Galeazzi, que foi minha orientadora de doutoramento. E nesse cenário de trocas, eu conheço a análise textual discursiva, né, começamos a participar de formação, de cursos, né, de disciplinas elaborados por esses dois professores, que são os criadores da análise textual discursiva. Então, claro que depois a gente perde fisicamente o professor Roque Moraes, né, ele falece, e a Maria do Carmo, então, continua discutindo e debatendo a análise textual discursiva dentro da universidade, com um outro conjunto de professores, como a Elizabeth, e professores que depois eu vou apresentando para vocês. Bom, então, esse é o cenário. Um cenário de pós-graduação dentro de uma universidade e um pós-graduando na época, né, um doutorando, iniciando o movimento de conhecer a análise textual discursiva. Eu imagino que muitos de vocês também estejam nessa situação. Como fazer análise dentro de um enfoque qualitativo? Então, esse sempre foi um desafio para nós, e eu vou mostrando alguns caminhos que a gente foi trilhando aqui.
Então, primeiro, situar. A ATD não é uma metodologia, a ATD é uma metodologia de análise, não é um método, né? Então, não é um método que você diz assim, faça isso, faça aquilo, que você vai ter esse resultado. Então, é uma metodologia de análise. Uma metodologia tem diferença de um método. Um método, você segue passos pré-definidos, né? Numa visão, poderíamos dizer, positivista, você segue passos definidos e você chega a resultados pré-definidos também. A análise textual está com um enfoque diferente, né? A análise textual discursiva, ela tem um enfoque muito mais da emergência, do emergir dos conceitos, né? Do emergir das teorias. E isso muda o foco, desculpe, bastante grande em relação a o que se pensa em forma de análise. Feito esse registro, também a gente precisa levar em consideração, vou tomar uma aguinha aqui. Desculpem, tá? A gente precisa levar em consideração que quando a gente entra no contexto da análise textual discursiva, a gente não vai somente em busca de produzir resultados de pesquisa. Tem uma transformação muito grande do pesquisador. Por quê? Porque a análise textual, ela é uma análise pautada fortemente na ideia de que há o envolvimento do pesquisador na produção, na criação, na interlocução e na escrita. Então, ela também nos desafia, enquanto proposta de análise, a sermos sujeitos transformados. E, claro, temos que assumir pressupostos epistemológicos, ontológicos e metodológicos. E, para isso, a gente precisa superar modelos da ciência determinista, valorizar muito os sujeitos pesquisadores, independente se esse sujeito pesquisador está no contexto escolar, se ele está no contexto acadêmico, se ele está no mestrado, no doutorado. Tá? E se ele é estudante da educação básica, nós temos educação por pesquisa também, né, acontecendo na educação básica. Podemos utilizar a ATD como essa forma de fazer, essa forma de envolver os sujeitos na construção do conhecimento. Tá? Então, essas compreensões emergentes de nossas pesquisas. E veja, compreensões, elas necessariamente já envolvem o pesquisador. Compreensões, ela nos desafia a expressar. Eu também aqui estou expressando compreensões sobre a ATD. Então, de certa forma, eu também estou me expondo como sujeito pesquisador desse campo. Por quê? Como eu assumi antes, eu não sou o criador da ATD, eu sou um sujeito que estuda a ATD, que aplica a ATD. Então, tenho as minhas limitações, e toda vez que eu preciso falar, organizar um material, eu também preciso comunicar compreensões. Então, isso está num sentido de que eu me coloco enquanto sujeito que também aprende a fazer enquanto estrutura uma metodologia de análise. A professora Maria do Carmo, e aqui estou no campo das sugestões, ela é uma professora bastante ativa, né, no campo de nos incentivar que a gente fale sobre análise textual discursiva, que a gente fale sobre nossas aprendizagens, mas ela também continua trabalhando fortemente na discussão da análise textual discursiva. Este vídeo, ele é um vídeo de 2020, né, está disponível, depois eu posso encaminhar para vocês a apresentação, que ela vai discutir a análise textual discursiva dentro de uma abordagem fenomenológica hermenêutica e vai trazer essa questão da descrição, entre a descrição e a compreensão na pesquisa qualitativa. É uma apresentação que ela fez aqui para a Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Educação e Ciências, está disponível no YouTube, tá? Então é uma recomendação, uma sugestão que eu deixo aí para o grupo.
é sempre importante conversar diretamente com os autores, porque eles conhecem a história de como isso foi criado e por que isso foi criado. Então, também ir na ontogênese do pesquisador, na ontogênese do criador, né? Quer dizer, ver como isso perpassou a história de Roque Moraes e da Maria do Carmo Galeazzi. Só para voltar na história, Roque Moraes foi orientador da Maria do Carmo, né? E que depois esse legado todo da análise textual discursiva que ambos vão deixar para nós enquanto comunidade acadêmica. E é interessante, né? A análise textual discursiva da forma como a gente a conhece, ela parte das perguntas e vai para o metatexto. Esse é um segundo momento dessa aula da professora Maria, também no mesmo programa, né? Que ela vai tratar das questões das perguntas. Como é que trabalhar com as perguntas de pesquisa, né? Então, são duas sugestões que eu deixo aqui para o grupo. Bom, temos também o Robson, né? Robson de Souza, foi nosso colega aqui de doutoramento, hoje está na Universidade Federal do Paraná. Ele também é um sujeito que está estudando a análise textual discursiva pelo viés da filosofia, né? Então, esse viés mais filosófico dentro dessa questão da análise textual. E olha o título, né, desse texto: O jogo da compreensão na análise textual discursiva. Quer dizer, revisitando quebra-cabeças e mosaicos. E aí, quando a gente fala em jogo, o pessoal que é da filosofia vai provavelmente lembrar de Gadamer, que é onde vai falar do jogo. Então, tem aí uma vertente filosófica por trás da análise textual discursiva. E aqui, nesse estudo, eles fazem uma análise de 16 resumos de teses que foram defendidas em 2012 e 2017, dentro do programa de Educação e Ciência, que usaram metodologia da análise textual discursiva, né, enquanto metodologia de análise. Eu foquei aqui na apresentação, na fala, nessa questão da pergunta fenomenológica. Porque eu fui buscar nesse texto, esse texto exatamente para a gente buscar qual é a pergunta que esses dois autores fizeram, que é: o que é isto que se mostra acerca da metodologia? Bom, o que é isto que se mostra é uma pergunta que quem poderá responder são esses dois autores. Então, não pode ser um outro sujeito a olhar para as 16 teses de doutoramento e querer aplicar essa metodologia. Vai encontrar outras coisas. Porque o que se mostra envolve o pesquisador, envolve as suas interlocuções, e o que se mostra está muito associado à nossa constituição enquanto sujeitos e como nós nos constituímos dentro da sociedade. Tá? Então, muda o foco. Aqui eu fui buscar ontem uma análise de como é que a ATD tem avançado no país. Porque a gente participa de bancas e observa artigos, e a gente percebe um crescente uso da análise textual discursiva nas pesquisas. Então, se a gente olhar aí, a análise textual, nessa produção aí da Maria e do Roque, em termos de livro, ela é uma produção recente, 2006, 2007. O Roque já fazia, se a gente lê os artigos, a gente percebe que o Roque já fazia alguma análise de conteúdo ou análise textual um pouco diferente, mas é a partir do doutoramento da Maria do Carmo, né, nos anos 2000, que eles avançam nesse processo de construção da análise textual discursiva. E a gente vai perceber que, poxa, é um número expressivo de usuários da análise textual. Mas, em contrapartida, o que a gente vai percebendo? Que
muitos utilizam análise textual fazendo análise de conteúdo, ou análise de discurso. E aí se utiliza de forma muito frágil a análise textual discursiva. Então, também há uma necessidade de avançarmos criticamente sobre o uso da análise textual discursiva. Isso faz parte de um processo, isso é assim mesmo, né? Constituir uma comunidade, uma cultura crítica em relação à análise textual. Não quer dizer que estão fazendo errado, não, estão fazendo na sua forma de interpretar a análise textual, né? Que às vezes está muito mais pautado no artigo de 2006. Né? Usa as categorias, usa isso, usa aquilo, você chega no resultado. Então, tem também a crítica nesse sentido. Bom, durante o doutoramento, vocês vão perceber aí que a gente vai construindo um caminho metodológico. E isso é importante. Como a gente diz que a análise textual discursiva é uma análise das informações, ou seja, ela não é o caminho metodológico. Então, essa é uma outra questão que nós precisamos nos atentar. Qual é a tua metodologia de pesquisa? Análise textual discursiva. Não, aí nós precisamos conversar. O caminho metodológico é o desenho da tua pesquisa. Envolve a constituição do cenário de pesquisa, envolve a coleta de informações, quer dizer, envolve as tuas crenças em termos de como se dá a construção do conhecimento. Envolve a construção da tua pergunta de pesquisa, envolve a construção dos teus objetivos. Análise das informações é um dos itens desse caminho metodológico. E o que a gente começa a perceber ao longo dessa caminhada aí de bancas e de análise de artigos? Existem confusões sendo criadas em torno da análise. Os diferentes enfoques da pesquisa qualitativa, e nós estamos falando de pesquisa qualitativa, sem dizer se ela é melhor ou pior, não, estamos assumindo a pesquisa qualitativa porque nós acreditamos nela. E nós temos enfoques. Nesse caso aqui, no meu doutoramento, eu, por exemplo, usei pesquisação. Mas poderia ser grupo focal, pode ser outros tipos de pesquisa. Então, os diferentes tipos de pesquisa podem ser contemplados, desde que a gente não tenha os desvios epistemológicos. Né? Quais são os desvios epistemológicos? Acreditar de que eu faça, por exemplo, um instrumento de coleta de informações que é um questionário e que todas as respostas do questionário são suficientes para a construção do conhecimento. Então, e para tal eu vou usar a análise textual discursiva. A gente precisa conversar sobre isso. Por quê? O questionário, ele já, a priori, coloca categorias. Então, tem categorias que eu coloco, porque, de certa forma, todo questionário já limita a possíveis emergências de outros temas. Não estou dizendo que não se pode fazer questionário, mas a forma como, se é um questionário fechado, aberto, que tipo de coleta, é um diálogo com o sujeito que eu vou entrevistar, vai ser gravado, vai ser transcrito, tudo isso precisa ser considerado nesse momento de construção. Então, construção do caminho metodológico é fundamental para a gente não ter desvios no sentido epistemológico, né, das nossas crenças, da construção do conhecimento. Bom, aqui tem uma sugestão dessas interlocutoras que conversam com a análise textual discursiva, conversam com o Roque, com a Maria do Carmo. Durante o doutoramento também vou conversar um pouco com Maria Bicudo, a gente continua em conversa com ela. Então, do que a gente está falando? Esse material está disponível, tá, gente? Vocês podem entrar no site da Maria Bicudo, tem capítulos de livros que ela disponibiliza, artigos. Vai trabalhar com essa ideia da pesquisa qualitativa fenomenológica. Então, ela vai trazer um artigo que vai trazer exatamente isso, da interrogação, da descrição
e as modalidades de análise. Então, uma questão que a gente precisa se dar conta, e se dar conta, veja, se dar conta, como é que a gente se dá conta? Não é uma coisa simples. Se dar conta que minha pergunta de pesquisa precisa ser aperfeiçoada. Nós precisamos dialogar com um grupo de pesquisa. Nós precisamos falar muito sobre nossa pesquisa. Nós precisamos participar de eventos. Nós precisamos achar interlocutores com quem a gente conversa e fale: olha, quanto mais a gente falar de nossa pergunta, menos a gente vai saber sobre ela. Ou seja, sempre ela vai ter aperfeiçoado. E escutar. Né? Escutar os colegas mais e menos experientes sobre aquilo. Então, o aperfeiçoar da pergunta, da pesquisa, me parece ser o ponto inicial para quem faz pesquisa qualitativa fenomenológica. E uma coisa que a Maria Bicudo vai nos dizer, e depois a Roque, a Maria do Carmo e outros autores que vou trazer em sequência vão nos dizer: escrever, sempre escrever e reescrever de forma muito recursiva. E ela vai dizer assim: modificar o escrito nova e novamente. E essa prática de a gente ir nos perguntando, afinal, o que minha pergunta pergunta? Afinal, o que a minha pergunta está buscando investigar? Né? Se eu tenho uma pergunta como? Como? O que o como numa pergunta quer dizer? Então, nós precisamos ir observando também e modificando a nossa própria pergunta. E uma questão que ela vai nos trazer muito forte, isso nos perpassa e nos atravessa, não no sentido... Ela vai nos deixando coisas também, né? Porque a luz também atravessa o vidro, e a luz ela ilumina, e ao mesmo tempo ela também vai criando outras percepções, né? Outras compreensões. É o contexto das experiências vividas. Quando eu vou pesquisar uma temática, como é que aquela temática emerge? De onde ela vem? É uma pesquisa do orientador? É uma pesquisa minha enquanto pesquisador, enquanto constituição de sujeito naquele tema? Então, essa experiência vivida com o tema, ela é fundante, porque essas percepções, elas vão fazer com que a gente olhe para determinadas temáticas ou determinadas soluções das temáticas e não olhe para outras. Ou a gente é um forasteiro naquele tema. É um tema que cai de paraquedas, né? Então, olhar para a experiência vivida no campo de estudo. E aí é importante, os grupos de pesquisa já constroem suas culturas, suas raízes em determinados enfoques. Olhar para essa experiência do grupo de pesquisa é fundamental. Ler as teses, ler os artigos do orientador e dos colegas que constituem aquele grupo mais tempo, é um ponto importante quando a gente vai desenvolver estes pontos, né, de discussão para dentro de uma pesquisa fenomenológica. Super recomendo a leitura com Maria Bicudo. Bom, então, alguns pontos, né, para a gente ir mapeando isso, né? Quando a gente trabalha com a fenomenologia, descrição é importante. Então, a gente assume a descrição, descrever o campo, descrever como se deu a coleta, de como é que aconteceram essas coisas. Porque ela vai revelar as vivências do próprio pesquisador, mas também as vivências das constituições, das informações e da própria constituição de elementos que vão constituir um determinado fenômeno situado naquela temática ou naquela região de investigação. E aí, solicita um trabalho interpretativo hermenêutico. Por quê? Esse trabalho interpretativo hermenêutico busca fazer com que o pesquisador tenha a necessidade de dar sentido àquilo que ele escreve, àquilo que ele anuncia no texto. Então,
Dar sentido. Sentido é isso, vem também dessa ideia de sentidos que nós temos e sentimentos, né? Colocar a vivência, a experiência. E olha aí que eu uso termos que precisam ser debatidos futuramente. O sentido, a experiência, a vivência, né? O fenômeno situado. Então, significar, né? Dar significado às questões que estão sendo apontadas na descrição. Depois eu vou ilustrar isso, de certa forma, se isso for possível ilustrar. E aqui a Maria Bicudo vai dizer o seguinte: a investigação hermenêutica se diferencia da análise de conteúdo, que provavelmente seria uma pergunta que viria aí no grupo. Tá? Então, existe já esse anúncio na própria ATD, né? Quando a gente vai abrir o livro da ATD, ela vai dizer assim, ó, análise textual discursiva, ela se situa entre análise de conteúdo, né, e análise do discurso. Ela está nessa vertente, mas elas se diferenciam exatamente por essa questão da investigação hermenêutica. Então, nessa busca de explicar ocorrências a partir de teorias e pressupostos que já conhecidos, né, aonde que ela se diferencia? Exatamente nisso. A gente busca a emergência de novas temáticas e não busca ocorrências e teorias prontas. A gente busca também a emergência de teorias para, assim, criar interlocuções. Bom, agora vamos para aquilo que sempre nos assusta dentro de fazer uma tese ou de fazer um trabalho. Construção de um caminho metodológico. Bom, construção de um caminho metodológico, ela envolve um conjunto de coisas. Aqui eu estou na minha tese, tá, gente? Então, dentro de uma tese, essa tese ela foi criada dentro de uma comunidade de professores, docentes da universidade, professores da educação básica, em que nós nos reuníamos dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. E num ambiente virtual de aprendizagem, como aqui vocês têm o fórum, o chat, né? Muitas coisas são escritas e ficam muitos registros. Então, ali eu tinha, na época, a ementa da disciplina, as informações sobre como é que eram as ações semanais de uma disciplina de pós-graduação, tinha biblioteca digital, tinha textos que a gente escrevia de forma semanal, todo mundo, tinha unidades de significado construídas em uma wiki coletiva, quer dizer, tem um conjunto de dispositivos de pesquisa, não um único dispositivo, uma entrevista. Tem um conjunto de dispositivos. O que fazer com esse conjunto grande de informações numa pesquisa qualitativa? Então, a análise textual discursiva, ela vai nos dando possibilidades de como trabalhar com esse volume grande de informações que estão em textos ou que precisam ser transcritas para texto. Então, como está no campo qualitativo, nós vamos trabalhar fortemente com a produção textual. E ali vocês vão perceber a experiência vivida da Bicudo, do Gordon Wells, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, do próprio La Roça, né? Daquilo que nos acontece enquanto sujeitos pesquisadores que estamos imersos num campo. E às vezes a gente precisa ser meio pirata, né? Meio aventureiro, não tem um mapa pronto num caminho metodológico. O mapa ele precisa ser construído, né? Daquele que vai experienciar. E aqui, lembrando sempre que experiência precisa também lidar com essa overdose de informações que nós temos quando trabalhamos com pesquisa qualitativa. Então, pensarmos, sim, de que o excesso de informações cria overdose e pode nos afastar da experiência de estar fazendo uma pesquisa qualitativa. Não, nós temos que vivenciar a experiência. Nós temos que também contar o que está nos acontecendo enquanto sujeitos
pesquisadores. Então, nos comunicar. Isso é fundamental numa pesquisa qualitativa que tem esse enfoque. Como é que a gente conta essa experiência? Lá no capítulo 5 da tese, então, a gente vai fazer uma descrição, exatamente como a Maria Bicudo nos conta, descrever essa aula. Uma aula vira uma tese, dentro do ambiente virtual. Então, a gente vai descrever a aula. Vai descrever como é que é a atuação coletiva dos professores nas interfaces da web. Isso lá nos meados de 2014, né? E a gente vai sistematizar a análise do fenômeno situado. Isso não é um capítulo de análise. Então, entre o caminho metodológico e o caminho da descrição, né, posterior a ele vem a análise. Porque o que eu vou analisar de tudo isso? Analisar um cenário de uma comunidade, as relações sociais que se estabelecem, o que se mostra disso para um pesquisador. Quando a gente não descreve, a gente olha e não visualiza. Então, precisa ter esse primeiro mergulho hermenêutico, esse primeiro movimento hermenêutico, da descrição, de entrar dentro do campo. Então, descrever. Descrever envolve interpretar. Então, nesse primeiro movimento, eu vou mostrar para vocês, ele me dá a possibilidade de trabalhar com um fenômeno situado. Eu não havia percebido, né? Mesmo eu organizando a aula, eu era o responsável por aquela aula com que eu fui investigar na tese, por isso que é uma pesquisação, né? Pesquisação-formação. Eu não tinha me dado conta que estavam acontecendo determinadas questões no grupo. E aonde que estavam as questões? Ao descrever, eu me dou conta, poxa, mas aqui, e vocês vão perceber que no meu texto de descritivo, eu vou colocando enfoques. São palavras, são temáticas, são aspectos que vão emergindo que eu vou sinalizando. Ações coletivas dos professores no AVA. Opa, não era só o Valmir que estava propondo a aula? Não, tinha ações coletivas. E aí eu fui me dando conta que essas ações coletivas, elas geravam um número extremamente grande de comunicações dentro da plataforma que a gente utilizava. Então eu fui descobrindo aí, poxa, tem algum fenômeno situado aí. Que fenômeno é esse? Um movimento intenso entre colegas que estavam participando do processo formativo. Então, nisso, a Maria Bicudo foi nos dizendo assim, olha, descreva, mas interpretando, já trazendo interlocutores e mapeando esses pontos, porque ali você vai começar a perceber determinadas questões importantes. E a partir disso, a partir desse fenômeno situado, a gente faz o mergulho hermenêutico. Que é, agora eu preciso mergulhar. E mergulhar, um pesquisador mergulhar no campo de estudo é ir a fundo. Né? É um mergulho. Um mergulho também precisa ter uns certos cuidados, porque a gente precisa voltar a uma certa hora. Que a gente pode mergulhar de forma muito profunda e não ter possibilidade de voltar, não poder mais aquilo que Roque e Maria colocam no livro, um ressurgir de fênix. Ou seja, como é que ressurge? Porque agora eu vou entrar no campo. Né? Então, construí o caminho metodológico, fiz a descrição, vou para o campo. Poxa, eu tenho que voltar uma hora dessas. E aí, a Maria Bicudo, ela nos presenteia, né, com um texto muito legal sobre pesquisa fenomenológica na educação e possibilidade de desafio, que é um texto de 2020, é um texto recente. Tá? Está linkado, depois eu mando aí para a questão do evento, está linkado aí, eu mando para a coordenação do evento os slides, aí vocês conseguem mapear. Mas também vocês podem mapear pelo nome. E ela vai nos chamando a atenção na questão do dado. Fala-se, coletei os dados, obtive os dados, analisei os dados. E esse modo de falar passa sem questionamento, né?
aceita-se de maneira naturalizada que o pesquisador obteve os dados. Mas o que é o dado? Ele está ali para ser obtido, pego, manipulado? Se eu olhar para o meu movimento, não tinha dados. Não? Aquilo que está lá, os dispositivos de pesquisa, para muitos pode ser vazio. Se um outro pesquisador olhar aquilo, aquilo não representa um dado. Então, quando nós trabalhamos com análise textual discursiva, precisa ter a constituição do corpus de análise. E veja, estou usando a palavra constituir. E quem é que vai constituir as informações? O pesquisador. Se ele trabalha de forma colaborativa em grupos, então são ações coletivas. Então ela é uma pesquisa qualitativa com um enfoque colaborativo. Então, essa questão da construção das informações, que é diferente do dado. O dado vem de uma ideia muito positivista. Né? E ao longo dessas conversas, aqui no grupo, a professora Maria também nos presenteou de nos envolver juntos numa tradução da obra de Gordon Wells, em que ele vai trabalhar essas ideias das indagações dialógicas. E ele vai trazer um ponto muito interessante, que a aprendizagem, como a construção do conhecimento, é um processo dialógico. E aí, um processo dialógico que parte do processo de falar em direção à compreensão. Então, não é uma coisa direta. Nós precisamos, sim, de movimentos. Né? São círculos hermenêuticos que vão surgindo. E esses círculos vão se ampliando. As compreensões vão se ampliando. Esse livro também está disponível aqui no nosso repositório. Vamos cancelar aqui. Não era isso que eu queria fazer. O que ele vai nos mostrar? Que quando a gente vai constituir um estudo, ele vai nos apresentar uma ideia de objeto aperfeiçoável. Um objeto com o qual cada um de nós, sujeitos, trabalha. E aí, ele vai nos mostrar essas questões desses movimentos, né? Que os movimentos, quando nós temos um problema, um questionamento, como é que a gente resolve eles? Nós já temos uma vivência dentro de diferentes comunidades. E cada uma dessas comunidades, com suas regras, sua forma de fazer. Então, a filosofia tem suas regras, tem seus interlocutores, né? Tem sua experiência, tem um conjunto de informações. Então, a gente vai buscando construir conhecimento através da compreensão. Então, a gente parte de uma forma inicial e vai ampliando. E isso, quanto mais grupos a gente conversar, dialogar, mais a gente vai aperfeiçoar um objeto. Então, nenhum objeto constituído está pronto. Tá? Então, nenhum deles estará pronto. Nenhuma tese está pronta. Ela tem uma necessidade de finalização, porque há um tempo que a CAPES estabelece. Mas a gente chega no final da tese e diz assim, poxa vida, mas eu compreendi tão pouco, né, sobre esse tema, parece que sempre falta alguma coisa. E essa é a ideia da incompletude. Não, né? Então, pouco soubemos ainda. Nós já temos uma caminhada, já temos uma experiência. Eu vou mostrar para vocês que dentro da análise textual discursiva posso ter uma experiência, e a minha experiência ela é diferente do que os demais. Então, nós podemos ter mais experiência, menos experiência. E todos nós estamos em comunidades. Não podemos esquecer dos menos experientes. Às vezes, esse menos experiente nos faz uma pergunta que nos modifica, nos transforma. Aliás, nos faz perguntas. Então, esse modo de fazer. Ação sobre objeto, né? Então, se a pergunta é objeto, precisamos avançar. Bom, então, para a gente ir para um ponto assim que é o tema da discussão. Como vou organizar, professor, a análise textual discursiva? Como uma ATD, como uma forma de construir o corpus de análise?
Como é que faz isso, professor? Por onde a gente vai? Estou iniciando o movimento. Então, eu vou tentar ilustrar isso um pouco. Volto de novo à tese, né? Porque a gente precisa voltar para a experiência disso que eu posso falar, né? De outras coisas eu até posso fazer inferências, né? Tudo que está fora do campo da nossa experiência, às vezes a gente faz inferências, e aí podemos causar um mal-estar, né? Porque eu posso falar daquilo que eu já fiz, daquilo que eu vivenciei, das limitações, enfim. Então aqui eu vou mostrar para vocês, e isso não é um método, tá? Não é, isso é uma invenção. Quando a gente trabalhou com ATD, com Maria do Carmo, Rock e tal, eles faziam no Word, eles faziam um conjunto de unidades de significado. Aliás, Maria do Carmo comenta, né, que o Rock levantava de manhã e ia para o seu escritório e fazia produções de unidades de significado no papel, né, no texto. E depois essas unidades de significado viram texto. Então chama a atenção para vocês que essa é uma invenção para a nossa tese, que nós criamos um código. Aqui nós estamos trabalhando com uma planilha eletrônica, mas existem pessoas que trabalham com softwares, né, na Atlas-T. Acho que o professor Ebert está aqui conosco. Ele trabalha com software Atlas-T. O professor Ebert é professor do nosso programa, é um professor visitante, é da Venezuela, né? Trabalha com o tema da complexidade e trabalha com análise também qualitativa. Bom, o que são essas coisas que estão aqui nessa coluna? São unidades que eu fui construindo a partir da minha pergunta de tese. Lembra que eu estava olhando para aquele cenário lá, em que eu tive que descrever o que estava acontecendo dentro daquele ambiente. A partir disso, nós construímos as unidades de significados. E eu vou ler uma partezinha aqui, ó. Passamos novamente aos fóruns e continuamos nossas discussões sobre a temática do efeito estufa. E isso eu coletei da escrita de um dos participantes daquela atividade. E vocês vão ver aqui, tem autor aqui. Tá? Faz necessário distinguir e definir o que assumimos como fenômeno da natureza e modelo explicativo. Então, construir a análise textual aqui para nós é fazer interlocuções teóricas, empíricas, é a interpretação do pesquisador. Então, buscar o campo de estudo, é ir construindo possíveis respostas com sentido, né? Construir significados em torno daquilo. Isso é um processo que demora, precisa ser feito. O professor Ebert está aí, ó. Ele pode nos ensinar outro dia a usar Atlas-T. Provavelmente aqui no grupo tem outras pessoas que utilizam. Bom, então o escrever, essa aqui é uma obra pública, né? Vocês podem baixar ela. Mário Osório Marques vai nos dizer assim: escrita assume função epistêmica. E ela, assumindo função epistêmica na busca por compreender, ela faz com que nós, enquanto pesquisadores, tenhamos esse desafio de romper a folha em branco. Escrever não é uma coisa muito simples. E eu conheço poucos sujeitos que dizem assim, não, a escrita para mim é uma coisa muito fácil, eu sento, tenho as ideias e vou escrevendo. E ele vai nos chamar a atenção que escrever é o princípio da pesquisa. Então, escrever me parece um dos elementos assim centrais de qualquer pesquisa qualitativa. E é um desafio. E ao escrever, a gente se dá conta de que a gente precisa chamar interlocutores. Aqueles caras que nem a gente às vezes nem lembra quem ou nunca encontrou aquele sujeito e você vai ali e começa a conversar com ele. Né? Essa interlocução aberta, esse diálogo sobre a temática de pesquisa. E aí que surgem os desafios. Fazer uma boa conversa.
quando a gente fala em interlocutores, não são só os teóricos. A gente encontra professores, às vezes encontra um bom vídeo de um tema. Dialogar com um vídeo é possível? É possível. Converse com ele. Escute-o. Né? O exercício de escutar o que ele está nos dizendo. Então, esse desafio de fazer uma boa conversa ao longo da escrita, mas também das temáticas que a gente vai dialogando. E acho que é aí que está o grande desafio. Fazer uma boa conversa nas teses, né? Nos artigos, nos nossos estudos, nas nossas aulas. É esse mergulho. O que realmente o Valmir quer dizer? O que ele está se referindo? Eu acompanho aqui o chat do YouTube. A cada momento desses, fortalece em mim o pensamento, só que nada sei, mas vou aperfeiçoar e aprender. Veja, está ali. O que seria uma boa interlocução? O que será que significa para nossa colega, só que nada sei? Poderíamos criar um debate. Porque se nada sei, existe forma de aperfeiçoar o nada sei? Então, poderíamos fazer um debate aqui. Né? E aí, eu penso o seguinte. Prestar atenção no que o sujeito quer dizer. De onde esse sujeito fala. Muito bom. Então, quando a gente escreve, e veja, quando eu fui ler aí a frase da colega, aparecem insights, abstrações, eu vou fazer comparações. Então, essa questão são os meandros que a gente precisa percorrer do pensamento investigativo. E isto só pode ser compreendido pela e com a linguagem. Então, a gente compreender, expressar compreensões, está no campo da linguagem. Eu clico num lugar, eu clico no outro. Tem duas telas abertas aqui, desculpa, tá, gente? Lembra daquela tabela lá do Excel? Com 140 categorias? Então, eu preciso sistematizar, porque eu preciso responder uma pergunta. Então, daquelas unidades que a gente vai construindo, alguns constroem 400 unidades de significado, o que a gente faz? Constrói categorias iniciais. Mas como é que constrói categorias iniciais? Num movimento que a gente fez na tese, a gente foi criando títulos para as unidades. E a partir desses títulos, nós fomos agrupando aquilo que se aproximavam. Então, nós criamos as categorias iniciais. A partir das categorias iniciais, aí é um movimento intenso de a gente olhar com cuidado o que se aproxima, o que pode se relacionar, né? E aí, de novo, a abstração, os insights, acordar de madrugada assim com papel, caneta do lado, olha, isso se relaciona com aquilo, né? Precisa aos poucos, né? Para que a gente possa construir aquilo que nós chamamos de categorias finais. A partir das categorias finais, tá? A gente estrutura o metatexto. Então, depois da descrição, a gente vai para dentro do metatexto como o mergulho hermenêutico. Acabou a análise, professor? Não, está iniciando. Então, a nossa metodologia, ela prevê isso. Um movimento intenso de criar unidades,
né? Um movimento intenso de criar unidades. A partir dessas unidades se criam categorias, e a partir dessas categorias, você cria as categorias finais e vai para o metatexto. Acabou? Não. Nós agora começa a intensa atividade de escrever, ler e dialogar com outros interlocutores. Chamar gente para essa conversa. Chamar gente para essa conversa significa teorizar também. Né? Nós precisamos teorizar, nós precisamos daqueles elementos dos sujeitos com experiência naquela comunidade em que eu faço a pesquisa. As categorias podem sofrer alterações ao longo dessa construção? Sim. Geralmente elas sofrem construção. Então, como constituir os metatextos? Eu fiz uma rápida ilustração aqui. A gente tem um título do metatexto que geralmente esse título é construído a partir de uma abstração, a partir desses insights que vão surgindo das categorias finais. Não é uma métrica, né, que precisa ter 3 categorias. Tem gente que trabalha com 4, com 5, constrói 2 metatextos, tem gente que faz análise com 1 metatexto, tá? Isso é flexível de acordo com o número de unidades de significado que você também tem. Vejam as unidades de significado aqui. Eu as selecionei. Claro que aqui é um recorte, né, gente? Eu não tenho como trazer toda a tabela aqui. Eu agora vou, literalmente, copiando Ctrl+C e Ctrl+V naquelas... Eu fiz uma auto-organização na tabela e eu vou colar aqui. Ou seja, agora começa o movimento de eu olhar para a pergunta e eu vou constituir o texto com as unidades de significado. Elas precisam ficar iguais? Não, elas se transformam. Né? Elas vão sendo transformadas, porque o texto é diferente. Né? O texto está escrito para alguém, tem suas regras, né? Regras acadêmicas, enfim, que é diferente da unidade de significado. Então, aí eu vou largar todas elas aqui. Então, você tem uma auto-organização textual. E aí entra o movimento agora, sim, de ver como é que isso conversa. Uma unidade conversa com a outra. Quem eu vou trazer para definir determinado tema, determinada palavra que não está bem explicada, né? Bom. A ATD, ela leva tempo. É um processo recursivo, ela é um processo que envolve transformação. Então, é um movimento constante de construção e reconstrução a partir da descrição e interpretação. Envolve, sim, modificação de conhecimentos e teorias do pesquisador. Então, vai transformando também a própria questão do sujeito e da realidade em que ele está inserido. Mas ela também nos possibilita criar argumentos e aspectos emergentes de uma tese ou de um trabalho de pesquisa. Aqui estou ilustrando para vocês aquelas subcategorias, né, que eram as categorias intermediárias. Eu utilizo elas para construir o meu argumento. Né? A partir das duas, eu vou construir um argumento. E eu vou destacar na tese uma questão que eu chamo de aspecto emergente. O que é que emerge? Daqueles elementos, eu entendi que naquele momento estava emergindo, por exemplo, a interatividade no compreender os fenômenos. E eu vou explicar o que é interatividade. Isso, no começo do projeto de pesquisa, eu nem imaginava o que era interatividade. Então, eu preciso teorizar a interatividade, eu preciso conversar sobre interatividade, que é um aspecto que emerge dali. Claro que numa tese, às vezes, a gente não dá conta, precisa ser num capítulo de livro ou, posteriormente, num texto de artigo. Aí é um movimento de a gente reconhecer que esse objeto também não está finalizado. E aqui tem as outras categorias, só para ilustrar, e eu vou construir um argumento aglutinador. O que eu chamo para nós aqui, o argumento que é a tese. Aquilo que eu sustento enquanto tese, enquanto argumento daquela pesquisa para aquela pergunta. Vou mostrar aqui também, o colega Charles, não sei se está presente, né? O colega Charles
foi um orientando meu de doutorado, e nosso colega aqui, que vai trabalhar com a etnopesquisa formação. Ele está dentro de uma comunidade. E eu vou trazer alguns elementos aqui para a gente ir fechando essa nossa uma hora de conversa, que pesquisar é perseguir uma interrogação, é ficar inquieto. Tá? E aí, o sujeito pesquisador também é derrubado. Esse sujeito pesquisador ele é transformado. Aliás, essa tese eu recomendo porque ela apresenta bom caminho metodológico, né, dentro de uma outra perspectiva, não da pesquisação, mas da etnopesquisa, formação, e ela também vai fazer sua análise pela análise textual discursiva, e está bem estruturada, tem bons elementos, né, exemplos, né, a gente precisa disso. Então, a constituição e o aperfeiçoamento da pergunta e os objetivos da pesquisa são fundamentais. Ela não pode, do início ao fim, ser a mesma coisa, precisa ser modificada. Perguntas, né, fenomenológicas. O que é isso que se mostra? O que se mostra ao pesquisador? Então, são perguntas aí de cunho fenomenológico. E aqui, olhando para a tese do Charles, o que é isso da investigação nos relatos dos professores de ciências e informação no Cirandar? É uma pergunta que, quando a gente olha para a tese dele, ele vai evoluindo. E ele vai focar na investigação. O que é essa investigação? É o próprio fenômeno situado que ele consegue obter na descrição, quando ele vai analisar um conjunto muito grande também de textos de professores. Bom, depois é interessante olhar para os objetivos, né? Eu sempre olho para isso quando vou analisar uma tese. Compreender, né? Investigar, significar, porque as palavras carregam, né? As palavras carregam muito fortemente essa ideia do modo como a gente opera uma pesquisa. Bom, ele também vai construir esses argumentos emergentes, e aí é interessante que o argumento aglutinador, que eu vou chamar a atenção aqui, é o que o pesquisador compreendeu. Então é ele que expressa o que ele compreendeu nesse movimento de análise. Bom, então, de certa forma, quais são os próximos desafios? Aí, dentro de um grupo da filosofia, o que são desafios para o professor Valmir? Pensar a compreensão acerca da hermenêutica, né? Então, esses desafios nos mostram a necessidade do reconhecimento do outro, desse sujeito, esse movimento circular espiral no caminho da análise, a abertura e ampliação de horizontes interpretativos pela busca de teorias emergentes na análise. Tá? E aí, já vários colegas colocaram aí, para mim isso ainda é um desafio, porque eu não sou um estudioso do campo da filosofia. Mas a filosofia ela é fundamental para nós que fizemos pesquisa em educação ou nas ciências sociais, né? Exatamente, 60 anos da verdade e o método. Né? Esse livro também ele é público, né? Está disponível, essa tradução. E eu acho que o foco central poderia ser essa terceira parte, né? A virada ontológica da hermenêutica no fio condutor da linguagem. E aí é interessante a gente olhar para esses pontos que estão no sumário. Né? A linguagem é a formação do conceito. Né? Que isso também difere um pouco, porque se a gente olhar para Maria Bicudo, ela vai citar outros filósofos. Né? Então, eu acho que é interessante para quem está fazendo tese nesse campo é fazer essa constituição metodológica de teorizar sobre isso, né? De teorizar sua metodologia, como é que se dá a constituição desse objeto de pesquisa, enfim. Né? É fundante. E precisamos avançar nisso, sim. Bom, eu destaquei algumas questões da terceira parte do livro, não é o foco aqui,
na busca por compreender, né? E eu deixei exatamente na linguagem do livro, da tradução, né? O que sairá de uma conversação, ninguém pode saber por antecipação. Gadamer vai chamar a atenção, já há muito tempo, né, de que que a gente não perca, né, a questão do Gesprächen, né, que ele fala em alemão, que é essa questão do diálogo. Então, e numa conversação, num diálogo, ninguém pode saber o que vai emergir. Então, a emergência de pontos, o pesquisador precisa estar atento a isso. Quando você vai dialogar realmente com o autor, ou autores, ou outras pessoas, nós vamos por uma conversa de um grupo de filosofia, eu não sei quais são as perguntas que vêm. Então, talvez eu nem tenha todas as respostas, eu já vi que tem várias aí, interessantíssimas, que vão ficar aí para a gente debater. E aí, a linguagem, né, é o meio que se realiza um acordo dos interlocutores, um entendimento sobre o que ele chama a coisa, né? E essa coisa, para nós, nesse momento, é um objeto que vai se aperfeiçoando, porque nós estudamos outros interlocutores. Né? Então, o problema hermenêutico não é, pois, um problema de correto domínio da língua, mas um correto acordo sobre um assunto. Então, quando a gente trata das diferenças que existem entre análise de conteúdo e análise textual discursiva, eu diria que aí pode estar um ponto bem central, né? Que nós vamos trabalhar com esses aspectos emergentes em que nós não vamos trabalhar unicamente com a linguagem que está posta ali. Nós vamos trabalhar com aspectos que vão sendo constituídos com a linguagem. Né? Então, essas formas diferentes de fazer, esse movimento hermenêutico que é um movimento que nos parece diferenciar a análise de conteúdo da análise textual. Mas é um ponto aberto para discussão. Isso não desmerece nenhuma nem outra, muito pelo contrário, fortalece ambas, porque nos faz pensar em quem são os autores que fundamentam essas nossas visões e como é que isso está. Isso sempre é um ponto de partida para um diálogo. Então, a linguagem é esse médium universal, né? Um meio em que se realiza a própria compreensão. Tá? Então, a linguagem, a expressão, é ela que reúne o eu e o mundo, ou melhor, ambos que aparecem em sua unidade originária. E Bicudo vai chamar de unidades de sentido, Roque e Maria vão chamar de unidade de significado, mas são coisas que nós vamos dando significado pelos nossos sentidos. Né? E nisso, acho que eu passei bastante do tempo, Sônia, e eu estou aberto aí. O que se mostra da ATD nesse nosso diálogo? Mais ou menos esse era o tempo que eu tinha previsto. Talvez é só um movimento inicial, né? De a gente conversar, de criar inquietudes, de ter insights, né? Para a gente poder avançar. Sou todos ouvidos, Sônia, e olhos, né? Porque eu tenho que ler também. Aqui o Anderson Menezes coloca o seguinte: a linguagem como fio condutor do giro hermenêutico. É isso, né? E aí, claro, me falta, talvez aqui, o tempo e também a leitura mais profunda do que significa essa linguagem. Né? Que a gente precisaria mergulhar nisso. Né? Sônia está fazendo sua tese aí, a gente conversa bastante. Né? Sim. Tá? Bom, eu simplesmente, né, assim como o senhor já mesmo mencionou, né, estamos sempre conversando e eu estou trabalhando com a ATD na minha tese, eu só estou assim em estado de êxtase, e eu acredito que muita gente aqui que está participando com a gente desse momento tão significativo, né, e já agradecendo aos professores
Walter Matias, que é o coordenador desse grupo maravilhoso de pesquisa, o professor Anderson Menezes, o professor Junô Matos e o professor Silvio Gamboa, que são os nossos grandes mestres, né, que estão, assim, nos acompanhando, nos auxiliando nesse processo de pesquisa. E o senhor, professor Valmir Heckler, só veio a brilhantar ainda mais esse time maravilhoso, né, de professores que nos ajudam tanto a pesquisar. Foi a sua apresentação, eu acredito que é de suma importância para todos nós que estamos no processo da pesquisa, né? E eu digo de uma forma particular, porque está sendo um desafio praticar ATD na tese, é muito boa, exige mesmo essa atenção, esse voltar, essa vivência, né? Essa posição de vivência enquanto pesquisadora. Então, tudo que o senhor falou é tão verdadeiro, é tão próprio da ATD, que só nos alegra saber desse processo com muito mais profundidade com a sua fala, né? Bem, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor, a sua excelente participação, e agradecer ao grupo de pesquisa, a todos que estão, as pessoas que estão por trás dos bastidores, a Darlan, a todos os demais, né, da parte da comunicação da pesquisa, desse encontro, que só nos abrilhanta e só nos traz muitas possibilidades, né, de adentrar nesses conhecimentos. Então, e também os demais colegas, né, a Lívia, a Elizabeth, que deve estar aí, há tantas outras, né, do grupo de pesquisa. Bem, professor, eu na condição de mediadora, eu gostaria eu gostaria de iniciar as perguntas. Tem algumas perguntas que já foram colocadas, né? E eu gostaria de iniciar, mas já tem uma pergunta e depois eu acho que é melhor... Bom, deixa eu colocar a pergunta do professor Adailton Pereira, que já está aí apresentada, e depois eu faço a minha. Uma dúvida. Professor Adailton Pereira de Mello diz, uma dúvida. Se ATD é metodologia, qual seria o seu método? ATD é teoria e método? A Rose Lima, né, para depois. A ATD, eu vou abrir aqui. A ATD, ela é uma perspectiva, tá? Ela é uma perspectiva metodológica, né? É uma perspectiva... Primeiro, o método é o sujeito pesquisador se assumir como um sujeito a ser transformado, tá? Então, se existe um método, eu não sei se existe um método definido, mas existem algumas pistas desse método, né? Que o sujeito pesquisador assumir que sua pergunta, seus objetivos, e ele vai ser transformado. Mas agora, como é que ele vai ser transformado? Geralmente a gente faz pesquisas na academia em que a gente busca primeiro os teóricos, todos, né? Traz todos aqueles capítulos de fundamentos. É importante ter uma conversa, desde que a gente compreenda que isso é uma conversa com uma comunidade. Então, a gente tem uma visão aqui que é a constituição do conhecimento, ele se dá, então se isso é um método, eu não sei exatamente se é o método, se dá pela ontogênese do sujeito. Tá? Então, como é que o sujeito trabalha determinada temática ao longo de sua vida, pela sociogênese, né, que é como é que uma determinada comunidade da filosofia ou de outro campo que eu estiver fazendo pesquisa, né, que nós temos outros colegas que nos acompanham aqui, do programa. Então, a sociogênese seria reunir pensamentos, reunir ideias sobre aquela temática que eu investigo. E tem a microgênese. O que é a microgênese? A microgênese é essa comunidade que eu investigo. Porque nós temos um território, uma região em que eu investigo.
Então, eu tenho um determinado ponto que eu investigo. Não investigo todas as relações, né? Então, eu investigo, por exemplo, um grupo de professores de filosofia, né, Sônia? Que vão constituir um curso. Essa, para mim, é a microgênese. Quem é a microgênese? É como é que aquela comunidade trabalha com aquela temática que eu estou investigando. E para isso eu preciso conversar, então, com quem? Conversar com a ontogênese é conversar com o pesquisador precisa se pronunciar sobre o tema, ele precisa se comunicar. Né? Então, existe sim uma forma de fazer. Agora, a análise, sim, tem técnica de análise, né? Mas ela não é uma técnica rígida. Ela é uma forma de construir unidades de significado. Eu mostrei para vocês ali uma forma de fazer em planilha eletrônica, mas dá para fazer no papel, pode escrever todas as unidades aí. O problema todo é depois transcrever isso por texto, né? Então, o software nos ajuda, fazer auto-organização, enfim. Mas eu quero voltar a essa ideia do método. Para mim é isso. Eu acho que esse é um ponto legal para ser discutido com os próprios autores da ATD, né? Que se é metodologia, a forma de constituir, a forma tal, então o método tem seus pontos, né? Tem seus pontos aí definidos, que para mim está na ontogênese do pesquisador, na sociogênese e na microgênese. Né? E isso dentro de uma abordagem, né? Aí nós vamos focar aí numa abordagem sociocultural que o nosso grupo trabalha. Pode surgir outras. Eu acho que esse é um caminho aberto da fertilidade de agora, de uma década, em pouco da TD, de nós constituirmos isso, debatermos isso, criticarmos isso, inclusive. Bom, eu penso que a pergunta da Gisele, né, penso que já foi respondido. Se a Gisele quiser perguntar mais alguma coisa, mas a pergunta dela era: a ATD seria uma técnica metodológica de análise dos dados? Eu vou responder essa pergunta dizendo que eu, particularmente, discordo, e aí, veja só, eu discordando da minha orientadora, né? Mas ela também já discorda bastante com isso, que a gente não trabalha mais com dados, né? A gente trabalha com informações. Porque quando a gente vai dialogar, veja quantas informações a gente criou aqui, gente, nessa conversa de 1 hora. Tem um conjunto muito grande. Quando vocês forem transcrever isso, não é um dado. Tá? Se alguém investigar a nossa aula aqui, investigar o que aconteceu no chat, nós podemos criar uma tese. Né? Nós podemos criar teses, aliás, várias. Né? E isso, para mim, seria transcrever o que foi falado, língua, poderemos transcrever o que está na representação nos slides, né? E a partir disso nós vamos trabalhar com informações escritas. Então a análise textual discursiva, ela trabalha com informações escritas e transcritas. Bom, isso já é análise? Não. Esse é o primeiro movimento descritivo, né, da descrição, da transcrição, e aí a partir disso eu vou buscar elementos que vão responder minha pergunta. Tá? E elementos que vou construir isso como unidades de sentido ou unidades de significado, tá bom? Eu acho que está mais ou menos nesse sentido. Bem, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de dizer para todos os participantes que, por favor, assinem a lista de presença. O link está no bate-papo do YouTube, ok? Por favor, assinem para vocês terem o certificado, né? Precisa dessa frequência. Bem, professor, a partir disso aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Apesar que a gente já tem uma interlocução muito boa, de várias perguntas. Agora que eu vou ser tombado, veja só. Professor, eu gostaria, porque eu penso que o senhor falou sobre a questão da vivência do pesquisador dentro desse processo, né? E essa vivência, pelo que
pelo que eu entendo da ATD, ela é muito importante, porque ela diz respeito ao modo como a gente vai constituindo a própria resposta do nosso objeto de pesquisa, né? Então, essas vivências têm muito a ver com a forma que a pesquisa ela vai se mostrando. Eu digo isso porque eu estou vivenciando, e aí vem os saltos, né? Vem coisas que eu não esperava que viessem no processo, e elas vão surgindo. Mas dentro desse processo, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essas emergências, esses conceitos emergentes que surgem, né? O que seria, por exemplo, dentro da ATD, o que seria o novo, o que seria o emergente? O que é isso que surge? Ele é algo que é inusitado, ele comporta alguma coisa que o pesquisador, dentro do seu domínio de teorias e do próprio processo metodológico, né? Porque a gente define um método dentro da pesquisa, e aí, utilizando e trabalhando com atender, né, com essa análise de discurso, o que seria o emergente, propriamente falando? Bom, eu falei que a Sônia ia me derrubar, né? Derrubar aqui é num sentido da experiência, né, da Roça e tal, que é o sujeito que não está preparado para determinadas perguntas, né? O sujeito que precisa pensar sobre. Eu vou pensar sobre. O que é o emergente? O emergente é a compreensão. É o que o pesquisador compreendeu, é o sentido que ele dá para esse mundo vida, né? Que esse mundo que ele está imerso, porque é o ressurgir de Fênix, né? Você desconstrói todo o texto, porque esse conjunto de informações que você vai trabalhando na análise textual é uma desconstrução. Tu vai desconstruindo as partes, reconstruindo, e aí tu vai colocando insights seus, que são pensamentos que vão surgindo, tu vais colocando conversas aí com outros interlocutores, né, teóricos, enfim. Então, o que emerge não é uma nova teoria, né? Às vezes até emerge, mas o que emerge é uma compreensão do pesquisador em relação àquela temática. Mas ela é diferente, por quê? Por que ela é diferente do que... Por que ela é uma tese? Né? A tese tem que ter essa questão do inusitável, né? Do diferente e tal, da criação. Porque ela é uma compreensão. Ninguém vai viver o mundo que Sônia viveu. Né? Ninguém teve essa... Por mais que a gente possa se esforçar, querer ter toda essa formação em filosofia, andar as mesmas escolas, Sônia viveu outras comunidades. Sônia é mundo vida que esteve em comunidades da sua família, teve seus percalços, teve seus locais de trabalho, leu suas obras diferentes, escreveu outros textos. Ou seja, quando esses insights entram para dentro do texto e quando você surgir com o emergir dessas temáticas, você vai ligar eles diferentes. E o teu argumento vai ser diferente. Né? Porque o argumento é uma reconstrução que tem que ter significado, sentido e tem que ter coerência. Tem que ter coerência na linguagem, mas, ao mesmo tempo, coerência dentro da comunidade em que você está da filosofia. Você vai passar por uma banca. Então, o argumento ele tem que estar representando aquilo que você viveu, mas ele também precisa estar muito alinhado com a sociogênese daquela comunidade. Né? Por isso que a gente busca os interlocutores teóricos fundantes, né, para conversar com a gente na análise também. Não esquecê-los, né? Que às vezes a gente faz uma análise só com o campo empírico, só com as informações que você coleta. Então, esse emergir, Sônia, ele é, de fato, a compreensão. Né? É o que eu compreendi. Eu compreendi que os professores de filosofia, eles têm uma formação tecnicista. Eu estou inventando uma coisa aqui que eu nem sei o que é, tá? É tua compreensão. Então, isso é emergente. Formação tecnicista já existe? Já existe. Né? Mas você está falando de um campo específico que é de uma microgênese daquela região, daquele grupo de professores. Então, a emergência é tudo aquilo que tu comunicares, e para mim o que tu comunicares é que tu compreendeu. Né? É a tua compreensão nesse movimento hermenêutico. Obrigada, professor.
Temos mais perguntas. A professora Rosemary Marinho, uma grande amiga da Universidade Federal da Paraíba, que recentemente terminou sua tese de doutorado, ela pergunta: professor Valmir, por gentileza, mesmo que de modo geral, e retomando a sua fala, quais as diferenças entre análise de conteúdo, de discurso e ATD? Bom, essa é uma pergunta que eu vou fugir, tá? Não totalmente fugir. Primeiro, eu não sou um estudioso de análise de discurso, tá? Eu vou retornar à pergunta. Quando a gente faz análise de discurso, qual é o nosso foco? Né? Quando a gente faz análise de conteúdo, qual é o nosso foco? Epistemológico. Então, a diferença entre as três, Roque e Maria vão dizer assim, ó, as três estão na mesma linha. Trabalho com linguagem. Né? O cerne dessa linha condutora é a linguagem. O que muda é o enfoque epistemológico. É da forma como a gente compreende que acontece a construção do conhecimento. Tá? E a Maria Bicudo vai nos dizer assim, olha, o que é hermenêutico não pode ser análise de conteúdo. Por que não pode? Exatamente porque nós temos, na análise de conteúdo, esse enfoque dado em quê? Veja que eu não dou resposta. Eu vou fazer vocês pensar sobre. Por quê? Dependendo do que eu responder, vocês vão dizer, o Valmir está desmerecendo a análise de conteúdo. Não. Está desmerecendo a análise a AD, né? Então, veja, nós estamos falando de AC, ATD e AD. Como você se posiciona na análise de conteúdo enquanto pesquisador? Né? Então, vamos ler Bakhtin. O que Bakhtin vai nos dizer como se dá a construção do conhecimento? Então, a grande diferença que eu vejo é na forma como nós assumimos a questão epistemológica, de como nós assumimos a forma de se dar a construção do conhecimento. Ou seja, eu estou respondendo para que a gente pense sobre, escreva sobre, desafiando vocês. Né? Então, eu acho assim, fundamental vocês olhar para o campo epistemológico. É uma pergunta que cada um de nós tem que fazer quando faz sua tese. Como eu, enquanto pesquisador na análise de conteúdo, eu me coloco, e como eu, enquanto pesquisador, me coloco na análise textual discursiva. Tá? Então, para mim, a diferença está nessa vertente epistemológica. Nós temos uma vertente em que nós queremos dialogar. Tá? Dialogar significa estar aberto ao outro. Significa que eu também possa transformar o texto que o outro me diz. Né? Que eu possa brincar com esse texto, que eu possa co-criar com o texto. Então, isso modifica bastante. Tá? Modifica bastante entre essas análises. Por quê? A forma como eu construo unidades, a forma como eu lido com as informações que estão postas. E quem trabalha com análise de conteúdo sabe como faz. Né? Como trabalha, quais são as regras que tem, existe uma forma de fazer, né, bem estruturado, e a análise textual é mais flexível nesse sentido de trazer esses elementos da vida do pesquisador, esse mundo vida, esses elementos que estão fortemente pautadas nessa visão hermenêutica. Desculpa. Acho que vocês estão brincando de fechar o microfone, né, Sônia? Pode abrir aí, por favor. Certo.
Ainda temos uma pergunta da professora Rosemary, é isso, gente? Certo. Professor Valmir, como equilibrar os significados que os sujeitos dão à sua fala e as construções das unidades de sentido pela pesquisadora, pesquisador, para não colocar na fala do ou da outro ou outra o que eu quero? Esse é o movimento que desafia o pesquisador a ser crítico e ético, no sentido da argumentação. Mas quando é que eu vou argumentar? E para isso é fundamental a participação nos grupos de pesquisa. Então, esse diálogo com o orientador, esse diálogo com os colegas, ele tem que ser um diálogo franco. Isso que a Gadame vai dizer assim, parece que nós estamos perdendo isso, né? Essa sinceridade, né? Todo mundo vai sair da live hoje e vai dizer, que legal, parabéns. Né? No fundo tem um outro sentimento. Eu tinha uma pergunta para o Valmir que eu não fiz. Nós precisamos ser críticos conosco e ser críticos com os colegas. Ser crítico significa perguntar, questionar. Por quê? Nós estamos, de certa forma, por mais que a gente fale, nós estamos nos afastando do diálogo legítimo, do legítimo diálogo, que é o questionamento. E o questionamento é filosófico. Então, respondendo de como não colocar em demasia o que eu quero que tenha de resposta, é realmente mergulhar neste movimento intenso. Eu, enquanto sujeito, não apressar. Porque, assim, pode ser intencional e não intencional esse colocar o que eu penso, né? Porque, às vezes, é intencional. Aí é no campo da ética. O não intencional é quando tem o tempo contra a gente, né, Sônia? Que é esse tempo que nos derruba, esse tempo cronológico, né? Esse tempo do Cronos, né? Esse que nos mata, enfim, né? Mas também existe aquilo que nos dá prazer. O sentido de, poxa vida, eu compreendi esse negócio aqui, né? Quando a gente começa a brincar com as palavras e dar sentido para elas, sempre vai vir à nossa mente o seguinte, poxa, isso realmente aconteceu na minha formação? Isso aconteceu na minha trajetória? Isso aqui realmente eu vi nas análises dos textos e tal. Ou eu tenho que aprofundar essa discussão? Então, isso é buscar um equilíbrio entre não colocar o empírico acima do que eu tenho enquanto sujeito, enquanto crença, e outra coisa, não acima da comunidade científica. Então, isso é construir um argumento sólido, tentar equilibrar isso. Agora, tem receita? Não, não tem receita. Precisa ser um entendimento de cada pesquisador. Tá? E isso é legal, né? Essa questão assim, de que não há uma forma de fazer pronto. Esse caminho metodológico é você que vai constituindo esse caminho da forma de fazer a análise. Professor, nós, aqui no chat, né, você está observando, o professor Anderson está agradecendo, né, e falando das contribuições desse momento para a pesquisa, né, professor Anderson? Ele que é um exímio conhecedor da hermenêutica e da teoria crítica, né, com Adorno, com Horkheimer, com Habermas, e também a fala de muitos colegas, né, falando sobre as contribuições da sua fala hoje para as suas pesquisas. Então, hoje estamos assim, aqui o professor antes dizendo, foi um momento muito rico, sobretudo ao relacionar fenomenologia e hermenêutica no campo da compreensão. Né? Ele trabalha com a fenomenologia, trabalha com a professora hermenêutica. A professora Neuza do Rodrigues, que é aqui do Profilo, do campus de Campina Grande, ela diz, grata por essa fala, parabéns, professora Sônia, pela mediação, assim como o professor Valmir, pela partilha de saberes. O professor Rosemiro Ferreira de Almeida, ele diz, obrigada, professor mestre Junão Matos, pela oportunidade de participação desse maravilhoso encontro.
Parabéns a toda a equipe de organização do evento pela qualidade das palestras. Realmente, esse evento está marcando as nossas vidas e a gente só tem que agradecer, né, aos professores, ao professor, a toda essa equipe de professores que faz parte desse grupo de pesquisa, né, ao professor Walter Matias, né, ao professor Junô, ao professor Antes Menezes, ao Gamboa, né, o professor Will Nunes, que também faz parte do PPGE, é um dos alunos do PPGE, ele diz, momento muito rico e edificante, parabéns, professor Valmir, pela exposição e pela linguagem acessível. Né? Realmente, professor, professor Sebastião Maurício. Olha quem vai aparecer aí, gente, professor Charles Guidotti. Pois é, professor Sebastião Maurício, também aqui do Profilo, aqui de Campina Grande, ele diz, muito boa didática, compreensível a linguagem. Então, professor... E olha o professor aí. Charles Guidotti. Esse é o professor que eu mostrei a tese para vocês, tá? Aprendi bastante com ele, né, Sônia? E nós temos um convite no futuro para fazer para esse grupo também. Acho que a gente pode... Eu até peço desculpas se eu falei alguma bobagem do campo da filosofia, né? Porque, professor Anderson, parabenizo vocês enquanto grupo. A gente tem muito que estudar a filosofia, né, nós da educação e ciências, porque eu acho que é um campo muito fértil para a gente ter um argumento, uma sustentação de nossas pesquisas. Né? O professor Herbert continua aqui conosco, são colegas aí, Charles e Herbert, do nosso grupo. Que bom, né, nós termos essa interlocução com a UFAL. A gente, preciso registrar aqui o meu doutorando William Rubira da Silva, que comigo assumiu aí um mini curso, né, eu não lembro se foi no começo do ano ou foi ano passado, né, porque o tempo para mim já agora está sendo um pouco diferente, mas a UFAL sempre foi nossa parceira, né, desde o Luiz Paulo Mercado, que esteve na minha banca, né, então, hoje com o Ivanderson, que está aí também no programa, na UFAL, ou seja, eu acho que é isso, né, esse intercâmbio, isso não quer dizer que eu falei para vocês é uma verdade, ela é uma verdade até que venha o próximo e diga, olha, professor, acho que tem uma pergunta aqui que a gente pode reconstruir. E é isso, a gente está com o material gravado e vamos reconstruir. Eu acho que esse é o movimento, né, de estarmos abertos à transformação. Tá? Agradeço muito, professora Sônia, por esse convite, a todos que estão aí nos bastidores, né? Preciso ficar por aqui também, tenho que ir à universidade, assinar um documento, e à tarde temos outros compromissos também, tá joia? Pois é, o professor Junô Matos, né, já está aqui anunciando que, pelo Profilo de Pernambuco, o professor Valmir Heckler estará daqui a 2 semanas conosco, né, no Profilo, dando um curso sobre ATD, viu, gente? Vamos ficar atentos, né? Então, professor, peço agora as suas considerações finais e só agradecer, né? Acho que é um momento de gratidão para todos nós, pesquisadores do PPGE e dos demais ouvintes, das demais pessoas que vão acessar o link posteriormente. E eu, pessoalmente, eu tenho um agradecimento muito especial ao senhor por toda a colaboração, né, dentro dessa técnica, dentro desse trabalho de compreensão daquilo que eu estou investigando, né, pela parceria muito amigável, muito respeitosa, muito maravilhosa que o senhor nos dá e nos contempla, né, nesse momento tão peculiar que é de pesquisa, de uma tese de doutorado. Agradeço a todos os participantes, agradeço a toda a comissão, né, de comunicação, vocês são maravilhosos, estão de parabéns. Obrigada a todo o PPGE por essa grande oportunidade de participar desse grupo de pesquisa e de ter tantas coisas maravilhosas. Sim, gente. E vamos agora lembrar, né, da nossa atividade à tarde, porque vamos continuar com a apresentação, só um minuto, aqui, que eu vou... vai ter a mesa de exposição das pesquisas de mestres e doutores. Os convidados são o professor Valmir o professor doutor Walter Matias Lima, vai ser o professor doutor Anderson Alecade Menezes e o professor doutor Junô Matos,
Cornélio Matos, né? Ele e os seus convidados, que são os orientandos, vão estar nessa mesa apresentando seus trabalhos. Então, parabéns a todos e a todas. O Dalmo Cavalcante está dizendo, a Rafaela Rodrigues, parabéns também. Estão todos, professor, dando os parabéns e agradecendo, né, por essa grande oportunidade. Né? Então, a Rafaele Rodrigues também foi uma orientanda nossa aqui de doutoramento. Ela vai fazer, vale muito a pena estudar o texto dela, inclusive no minicurso da UFAL. A gente trabalhou com o mini-texto dela sobre sonhos, né, e a relação com a complexidade e a ATD. Acho que ali também tem um campo muito fértil para ser estudado. Aliás, eu estou pensando, tem muita coisa interessante nesses trabalhos para a gente conversar no futuro, né? Acho que a partir de janeiro, nesse momento eu estou em gestão, então ainda estou com uns problemas para resolver, gostaria muito de avançar nisso. Então, meu agradecimento vai para duas pessoas fantásticas que eu conheci nesse mundo vida, que é Roque Moraes e Maria do Carmo Galhazzi. Maria do Carmo, agora às 14 horas a gente tem reunião, a gente continua juntos, trabalhando, né? Então, ela deixa um abraço fraterno para todos vocês. Eu não poderia estar falando aqui em ATD se eu não pudesse falar dessas duas pessoas que abrem as portas e vocês, né, de forma tão gentil, de forma tão gentil me receberam nesse evento, e também todas essas mensagens de apoio, as perguntas genuínas, né, perguntas muito boas. Peço desculpas se alguma ficou não respondida de forma adequada, mas sempre é tempo para a gente voltar e debater novamente. Sônia, um forte abraço e um abraço a todos vocês, tá? Se cuidem. Forte abraço a todas e a todos. Também se cuidem. Gratidão.